A UEFA Champions League é a maior competição de clubes do mundo e todo ano atrai milhares e milhares de torcedores e amantes do futebol, que ao redor do mundo vão aos jogos prestigiar esse grande espetáculo esportivo. E ao longo dos anos, grandes jogos e partidas históricas já ocorreram dentro dessa grande competição. Jogos simplesmente históricos e fantásticos. E alguns jogos que chocaram o mundo do futebol e todos os amantes do esportes. Jogos que entraram para a história, não só pelo placar do jogo em si, mas também pelo ambiente em volta do jogo, fazendo com que esses jogos entrassem para a história da Champions League e também do futebol. Jogos que estarão para sempre eternizados na memória dos torcedores e dos amantes do esporte. Então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir as 10 maiores partidas na história da UEFA Champions League. E ocupando a 10ª posição dessa lista, nós temos o jogaço entre Barcelona e Manchester United na final da Champions League de 2011, aquele que foi o auge do Barcelona de Pep Guardiola, considerado o melhor time de futebol de todos os tempos. O Barça naquele ano enfrentou o grande Manchester United, treinado pelo grande treinador Sir Alex Ferguson. Porém, o Barça de Guardiola não teve perdão e foi para cima. E aos 27 minutos, Pedro já havia abrido o placar. Porém, aos 34 minutos, Rooney acabou empatando o jogo. E no segundo tempo, após um chutaço de Messi, o Barcelona virou o jogo. E logo no final do jogo, David Villa fez o 3-1, garantindo assim o título do clube espanhol. Aquele que foi o auge do time catalão com tic-tac, um time simplesmente fantástico que encantou a todos. E naquele ano o Barcelona venceu seu 4º título de UEFA Champions League, fechando com chave de ouro a era mais vitoriosa na história do clube catalão, um time histórico e cheio de lendas do esporte, que ficará marcado para sempre em nossas memórias. E na próxima posição dessa lista nós temos o jogo entre Borussia Dortmund e Málaga, válido pela temporada 2012-2013. Naquele jogo, o time do Málaga vencia por 2-1 até o finalzinho do jogo, quando o time do Borussia Dortmund conseguiu o empate no finalzinho e acabou levando o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, a reação do time alemão começaria e aquele jogo viraria um dos jogos mais históricos na história da UEFA Champions League. Na prorrogação, o alemão Marcus Reus empatou o jogo e logo depois, Felipe Santana virou o jogo do Borussia, garantindo assim a classificação da equipe alemã de forma histórica por 3-2 em um jogo simplesmente fantástico e eletrizante, que os torcedores do Borussia não esquecem até os dias de hoje. E na 8ª posição dessa lista, nós temos o jogaço entre Real Madrid e Atlético de Madrid na final da UEFA Champions League 2014, disputado no Estádio da Luz, em Portugal. O Atlético vencia por 1-0 até o finalzinho do jogo, quando aos 93 minutos, Sérgio Ramos subiu mais que todo mundo e empatou o jogo no finalzinho, levando o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, Gareth Bale virou o jogo para o time merengue e Marcelo, ao lado de seu companheiro de equipe, Cristiano Ronaldo, ampliaram e deram a vitória e o título para o Real Madrid naquela temporada. Naquela temporada, o Real Madrid ganhou seu 10º título da UEFA Champions League, um feito simplesmente histórico, se tornando assim o primeiro time na história a conseguir esse feito. E na 7ª posição dessa lista, nós temos mais um jogaço entre Manchester United e Juventus. Jogo válido pela temporada 1998 e 1999, que foi disputada por essas duas equipes. E com 11 minutos de jogo, a Juventus já vencia por 2-0, com 2 gols de Inzaghi. Porém, logo o United reagiu com o Keane, diminuindo a partida. E pouco tempo depois, o atacante do Manchester, Cole, empatou o jogo, que colocou de novo o time inglês na partida. E logo em seguida, York, de maneira histórica, virou o jogo para o time inglês. Essa que foi uma virada simplesmente histórica do time inglês naquela final, que o título já estava sendo dado praticamente garantido para o time da Juventus. E mais uma vez, o Manchester United venceu a UEFA Champions League, mostrando assim mais uma vez a força do time inglês naquela época.
E ocupando a sexta posição dessa lista, nós temos um grande jogo entre Real Madrid e Mônaco, válido pela temporada 2002-2003. No primeiro jogo, o Real Madrid havia vencido por 4-2 e todos achavam que a disputa estava encerrada, porém o Mônaco em casa reagiu e conseguiram vencer a partida por incríveis 3-1. E além de virar o jogo, conquistaram a Champions League naquela temporada. Naquele jogo, o Mônaco marcou gols com o francês Juli e também marcou gol com o espanhol Morientes, fazendo assim com que o time francês derrotasse o todo-poderoso Real Madrid, que era favorito naquela disputa, porém acabou ficando para trás. Após essa grande atuação do time francês, que naquela época surpreendeu a todos. E ocupando a quinta posição dessa lista, nós temos o jogaço entre Milan e Deportivo La Coruña. No primeiro jogo, o Milan venceu por 4-1 e todos davam como garantida a vitória do Milan naquele confronto. Porém, o jogo de volta revezou muitas surpresas. E o Deportivo La Coruña surpreendeu a todos e meteu 4-0 naquele incrível time do Milan, que na época era considerado o melhor time do mundo. Aquela que foi considerada uma virada e uma vitória histórica e inimaginável, pois naquela época o time do Milan contava com jogadores históricos como Paolo Maldini e também o holandês Clarence Seedorf. Além disso, também contava com a presença do nosso capitão do Penta, o glorioso Cafu, que era o lateral do Milan naquela época. Porém, nada disso intimidou o time do La Coruña, que foi para cima e conseguiu essa virada simplesmente histórica para cima desse grande Milan, cheio de craques e de jogadores históricos, mas que acabou perdendo o título naquela temporada. E ocupando a quarta posição dessa lista, nós temos o jogaço histórico entre Barcelona e Milan na final da Champions League da temporada 1993-1994. O Barcelona que chegava como favorito naquela final, sendo que na temporada passada o time do Barcelona já havia vencido o título da UEFA Champions League. Porém, o Milan foi lá e surpreendeu a todos. O Dream Team, como era conhecido aquele time do Barcelona, venceu a Champions League na temporada passada, comandada pelo grande Johan Cruyff, que fez uma revolução dentro do clube catalão, colocando o Barcelona como o melhor time do mundo naquela época. Porém, o excesso de confiança acabou atrapalhando o time do Barcelona naquela final, e o Milan foi com tudo para cima, e naquele jogo meteu uma goleada histórica de 4-0 para cima do Barcelona, a maior goleada em finais na história da Champions League. E o time italiano acabou conquistando a UEFA Champions League mais uma vez naquele ano, em uma final simplesmente histórica e fantástica para o time italiano, que mesmo após perder grandes jogadores, conquistou o título mais uma vez da UEFA Champions League. E ocupando a terceira posição dessa lista, nós temos a final histórica na temporada 98-99 entre Manchester United e Bayern de Munique, uma final simplesmente fantástica e histórica. Essa que foi uma final muito disputada e muito brigada pelos dois times. O Bayern de Munique vencia por 1-0 até o finalzinho do jogo, quando começou a reação do time inglês, que no finalzinho do jogo empatou com Sheringham, levando assim o jogo para a prorrogação. E no finalzinho do jogo, o inglês Solskjaer fez o gol da vitória, garantindo assim o título histórico do Manchester United. Naquela partida, o goleirão do Bayern, Oliver Kahn, fechou o gol até onde conseguiu, evitando uma goleada histórica do Manchester naquela partida. Mesmo assim, não conseguiu impedir a derrota do Bayern naquela final. Assim, o time inglês do Manchester United venceu mais uma vez a UEFA Champions League, em um jogaço simplesmente fantástico e histórico. E ocupando a segunda posição dessa lista, nós temos o jogaço fantástico entre Barcelona e PSG na temporada 2016-2017, um jogo simplesmente fantástico e histórico, e um dos jogos mais inacreditáveis de todos os tempos na história da UEFA Champions League. Na primeira partida, o PSG meteu 4-0 para cima do Barcelona e todos achavam que o confronto havia acabado ali, porque
que após essa atuação de gala e imponente do PSG, ninguém achava que o Barcelona teria forças para reverter um placar tão grande dessa forma. O Barcelona tinha 1% de chance, porém tinha 99% de fé em reverter aquela partida. E o time catalão foi lá e fez o impossível, com gol de Suárez, Kurzawa contra, de Messi, 2 de Neymar e um gol histórico de Sérgio Roberto. O Barcelona fez o inacreditável e marcou 6 gols no PSG, conseguindo assim uma das reviravoltas mais incríveis e inacreditáveis na história do futebol e na história também da UEFA Champions League. Uma partida onde Neymar se destacou muito e chamou a responsabilidade naquele jogo. Um jogo que, sem sombra de dúvidas, ficará marcado para sempre na memória do torcedor do Barcelona e também na memória de todos os amantes do esporte ao redor do mundo. Uma partida que mostrou que dentro do futebol o impossível não existe, e com o gol de um herói improvável, Sérgio Roberto, aos 95 minutos do segundo tempo, marcando um gol histórico, que fez com que o Barcelona não só avançasse de fase, mas que também ficasse marcado para sempre na história do futebol, como o time que fez a maior reviravolta na história de todos os tempos. E após essa partida, a palavra impossível simplesmente não existe mais dentro do futebol. E quando um time joga unido e com vontade, tudo se torna possível dentro desse esporte. E ocupando a primeira posição nessa lista, nós temos um jogaço inacreditável e histórico entre Milan e Liverpool na temporada 2004-2005. Esse jogo que ficou conhecido como Milagre de Istambul, porque o Liverpool perdia de 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo a reação do time inglês começou e foi inacreditável. Naquele jogo, logo no comecinho do jogo, Maldini, aos 1 minuto de jogo, marcou o primeiro gol do Milan na partida, colocando sim o time italiano em vantagem, e logo em seguida o argentino Hernan Crespo marcou 2 gols, colocando o Milan com 3-0 no placar logo no primeiro tempo. E ali todos davam um título já garantido para o Milan. Porém, como dito antes, a palavra impossível dentro do futebol não existe, e a reação do time inglês começou no segundo tempo. E logo no segundo tempo de jogo, no comecinho, aos 54 minutos, Steven Gerrard diminuiu para o time inglês, colocando novamente assim o time na partida. Assim, o time do Liverpool foi para cima, e logo em seguida, Schmeichel fez o segundo gol do time inglês, colocando assim fogo de vez na partida. E após esse gol, o time inglês foi com tudo para cima do Milan. E logo em seguida, aos 60 minutos do segundo tempo, Xabi Alonso marcou o gol de empate, que levou aquele jogo para a prorrogação. E aquele jogo acabou indo para os pênaltis, e que acabou sendo vencido pelo Liverpool. De maneira histórica e heróica, conseguiu a virada para cima do Milan e venceu o jogo. E, além disso, venceu mais um título da UEFA Champions League, algo que não acontecia há um bom tempo. Essa que foi uma final simplesmente incrível e histórica, e que até hoje é considerada a melhor final na história da UEFA Champions League, que acabou com o Liverpool sendo campeão da UEFA Champions League mais uma vez. Após uma batalha dentro de campo, o time inglês prevaleceu e conquistou a Europa mais uma vez, ficando marcado para sempre na história do futebol mundial após essa final épica, e mostrando para todo mundo que a palavra impossível dentro do futebol simplesmente não existe.